te fazer feliz. Eu não te agrido, não tenho uma mãe burra pra te fazer feliz. O meu amém não é teu, é ateu, é até, é além. O meu amém não é teu, é ateu, é até, é além, é até, é além. Não obedeço mais, não obedeço. Não, eu não obedeço mais. Não, não obedeço. Não, não obedeço mais. Não obedeço mais. Obedeço mais. Eu não obedeço mais. Não obedeço mais. Eu não obedeço mais. Obedeço Olá a todos, todas e todes. Eu sou Rafaela, trabalho aqui no museu e vim fazer a abertura desse evento, passar para vocês um breve recado aqui antes de começar a aula. Bom, essa é a nossa última aula da programação Além do Silêncio, que se passa exatamente no dia do orgulho LGBTQIA+. E, bom, essa programação se estendeu ao longo de todo o mês de junho, que é também o mês do orgulho, com diversos encontros, hoje sendo o encontro de encerramento. Então, em breve, vocês terão uma aula com o Marte, mas antes eu gostaria de dar um recado para vocês a respeito dos apoiadores, né? De um dos apoiadores desse mês, que é a Peita, e nós é uma marca de camisetas que dialoga bastante com a proposta do museu, é uma marca bem ativa no sentido de apoiar projetos de diversas causas, sendo LGBTQIA+, uma delas.
E nós estamos fazendo, na celebração desse mês do orgulho, um sorteio de 3 camisetas da marca, que está acontecendo no nosso Instagram. Essa frase que eu estou usando aqui, o meu corpo é político, é uma das marcas, uma das frases que nós estamos sorteando. E o nosso objetivo com esse sorteio é saber, de fato, como que essas frases dialogam com o nosso público. Então, se você quiser participar, tudo que você precisa fazer é ir ao nosso Instagram, localizar a foto do sorteio e fazer um comentário dizendo como essas frases, ou uma delas, dialoga com você, com a sua história, e enfim. Então, basicamente é isso. Agora vou deixar com vocês com o Marte para fazer a aula de hoje. E é isso, Marte, passo a palavra para você e bem-vindo aí à nossa programação. Olá, boa noite. Conseguem me ouvir? Muito obrigado por passar a fala. Então, olá, gente, tudo bem? Hoje é o Dia do Orgulho LGBTQIA+, né? 28 de junho. Então, hoje é um dia de luta. Um dia para celebrar quem somos, homenagear aqueles que já se foram e pensar naqueles que ainda estão por vir. E, claro, hoje também é dia de Fora Bolsonaro, não podia faltar. Assim como todos os outros dias. O meu nome é Marte Wirtmann, eu sou sapatão e não binário. Sou estudante de graduação em História pela Universidade Federal de Goiás, pesquiso narrativas lésbicas no Terceiro Reich e os diálogos entre política, sexualidade e gênero, através do programa de iniciação científica à pesquisa da UFG. E estou aqui hoje também como representante do Arquivo Lésbico Brasileiro, uma organização social sem fins lucrativos que tem como objetivo a preservação de registros históricos e culturais sobre lesbianidades e a facilitação do acesso a esses itens. Na aula de hoje, aprofundaremos a temática das vivências lésbicas no Terceiro Reich, assim como os efeitos das políticas de repressão nazista no cotidiano das mulheres lésbicas em suas redes de socialização. Eu vou conduzir esse aprofundamento a partir dos testemunhos documentados na obra Days of Masquerade, Life Stories of Lesbians During the Third Reich, de Claudia Schockmann, que foi publicado originalmente em alemão em 1993 e traduzido para o inglês pela imprensa da Universidade de Colômbia em 1996. Eu fiz uma tradução a partir da tradução em inglês. Antes da gente começar, após essa breve introdução, eu gostaria de pedir que vocês enviassem as suas perguntas ao decorrer da minha fala, seja na caixa de comentários do Facebook, seja no Q&A aqui no Zoom mesmo, podem ir mandando, que após o fim da minha fala eu vou responder algumas, tudo bem? Obrigada. Então, eu vou começar com uma contextualização histórica. O Terceiro Reich, que foi de 1933 a 1945, promoveu políticas de lesbofobia, juntamente com ações sistemáticas de antissemitismo, capacitismo, misoginia, homofobia, transfobia e cissexismo. Os grupos enviados aos campos de concentração eram organizados por símbolos, expostos em suas vestimentas. Nesse contexto, a lesbianidade era vista como subversão política e degeneração moral. E assim, lésbicas poderiam ser classificadas como dissidentes políticas e marcadas pelo triângulo vermelho invertido, ou como associais, e marcadas pelo triângulo preto invertido. Os associais eram caracterizados como pessoas inaptas para a convivência em sociedade e também como ameaça às normativas sociais e morais. O decreto de Himmler, em dezembro de 1937, para combate preventivo ao crime, por exemplo, autorizou a polícia a prender pessoas inocentes sob custódia preventiva, caso fossem rotuladas enquanto associais, sem o requerimento de qualquer autorização jurídica.
O regime nazista, assim, fomentou medidas para confinar as lésbicas no privado, romper as suas redes de socialização e puni-las quando necessário. A imprensa lésbica foi censurada, as instituições, clubes e bares lésbicos destruídos e elas enviadas para prisões, expulsas do trabalho, denunciadas por vizinhos ou mandadas para campos de concentração. Em 1940, Alice Schmuller e Margaret Rosenberg foram condenadas por lesbianidade e registradas nos documentos do campo de concentração para mulheres em Ravensbrück, por exemplo. Cabe a nós, então, questionar o que aconteceu com a liberdade, ainda que limitada, conquistada pelas lésbicas na República de Weimar. Após o fim da Primeira Guerra Mundial e com o estabelecimento da República de Weimar, lésbicas começaram a formar organizações com um alcance nunca antes visto na Alemanha. Isso foi possível perante conquistas, tais como o sufrágio feminino e a liberdade de associação, discurso e imprensa. Nesse período, muitas lésbicas se juntavam a grupos homossexuais fundados por homens, tais como o Comitê Científico Humanitário, iniciado em 1897 pelo sexólogo e físico gay Magnus Hirschfeld. Os principais e primeiros objetivos do comitê eram revogar o parágrafo 175 do Código Criminal Alemão, que criminalizava a homossexualidade masculina, a feminina não, e possibilitar um maior alcance educacional e social acerca dos direitos homossexuais. Pouquíssimas mulheres lésbicas participaram deste grupo, e as suas pautas não recebiam visibilidade. Isso se dá pelo caráter universitário do grupo, uma vez que mulheres não podiam adentrar as universidades até 1908. Elas também eram proibidas de fomentar qualquer tipo de organização política, na maior parte dos estados alemães até também 1908. Em vista disso, elas criavam associações políticas mascaradas por outro tipo de atividade, registradas oficialmente enquanto clubes de boliche, de economia doméstica ou alguma coisa desse tipo. No imaginário social e entre as próprias comunidades lésbicas, a imagem padrão de mulher lésbica era composta pela visão de uma mulher financeiramente independente e trabalhadora, tipificada em certa androginia, enquanto garçone. Berlim era o principal centro de cultura lésbica e dos movimentos de emancipação homossexuais. Os bares gays e lésbicos eram ambientes de socialização e espaços políticos também, em que os direitos de mulheres e homens sexuais eram pautados, e alguns destes faziam parte de organizações maiores. É o caso da Liga de Direitos Humanos, fundada em 1923. De acordo com os registros da própria organização, o número de membros chegou a 48 mil pessoas nesse período. A liberdade de imprensa, embora com algumas restrições, também permitiu a circulação de periódicos e boletins lésbicos, tais como Mulher Solteira, Amor de Mulher, Gazeta para Amizades Ideais entre Mulheres e A Namorada. Este último foi o que obteve maior circulação, com edições ininterruptas de 1924 a 1933. Há também a presença de literatura ficcional e romances lésbicos. Todos esses fatores foram fundamentais para a constituição das identidades lésbicas nesse período, tanto no âmbito subjetivo quanto no âmbito coletivo e político, e para a criação de redes de apoio e conexão. Essa relativa liberdade conquistada pelas lésbicas, mesmo que em um contexto também ocupado por desemprego em massa e inflação, não era inalienável. F.W. Eberhard, no livro O Movimento das Mulheres e a Sua Fundação Erótica, ataca o movimento das mulheres, culpando este por inúmeros problemas sociais da República, a qual ele também desprezava. De acordo com ele, o movimento das mulheres seria uma ameaça para todas as instituições e estruturas de poder da época. E as lésbicas representariam o perigo maior, pois reduziriam outras mulheres para que estas rompessem com as instituições matrimoniais e familiares.
Para o autor, a lesbianidade seria um vício adquirido e deveria ser inclusa no parágrafo 175 de criminalização à homossexualidade, que na época abrangia apenas a homossexualidade masculina e não passou, de fato, a abranger a feminina, apesar de ter sido considerado não só por ele, mas por outros homens e figuras políticas da época. Mas, enfim, a lesbianidade representava uma séria ameaça moral à sociedade alemã na visão dele. Há uma invalidação das identidades lésbicas, pois essas não dependeriam dos homens para existir. Logo, seriam uma ofensa direta às estruturas patriarcais. As mulheres lésbicas eram especialmente ativas também pela conquista da educação feminina e direitos trabalhistas, uma vez que não queriam contar com a perspectiva do casamento compulsório, ou seja, obrigatório por pressão social, com homens. É importante pontuar que os movimentos formados majoritariamente por mulheres heterossexuais frequentemente evitavam ou repudiavam pautas lésbicas, pois não as viam enquanto iguais. A invalidação é também uma estratégia política, afinal, se as mulheres eram tão inferiores assim, em especial as mulheres lésbicas, né? Por que elas apresentavam tamanho perigo e ameaça à moral? Seria, né, a supremacia dos homens e a heteronorma tão frágeis assim? As falas lesbofóbicas de É Só Uma Fase, herdeira histórica do discurso sobre lesbianidade enquanto vício adquirido, e suas demais variações não são inocentes e muito menos inofensivas. Os discursos têm peso e consequência. Em tentativas de enclausurar as lesbianidades e homossexualidades no privado, foi instituído o Ato de Proteção da Juventude perante publicações obscenas também, em 1926, o que significou um ataque direto à imprensa e à mídia homossexual e lésbica, assim como a visibilidade pública desses grupos. É importante a gente pensar aqui que não tem uma preocupação real com as crianças ou com essa visão errática de juventude. Porque que juventude é essa? Tipo, quem protege, por exemplo, a juventude LGBTQIA+. Quem protege as crianças LGBTQIA+. Muitas mulheres que aparecem nesse livro sofrem lesbofobia e opressões de várias formas e vários tipos de abuso desde que elas eram crianças e adolescentes. Quem veio para proteger elas, né? Então, a gente tem que pensar que não há essa preocupação real e não é um discurso inocente. Há apenas o preconceito, de fato, e a restrição de quem tem direito e acesso à infância a partir desse discurso. Bom, há também a criação de clubes dedicados ao combate das organizações homossexuais, tais como a Associação Alemã para o Progresso da Espécie Humana e da Ciência da Hereditariedade, ou a Associação Católica para a Proteção do Povo. Havia um desejo hegemônico de banir meninas e mulheres lésbicas não só da sociedade, mas da humanidade como um todo, e da sua condição de cidadãs. Deviam se proteger as pessoas normais das moralmente degeneradas, ou seja, proteger a heteronorma e a cisgeneridade, né? Em 1932, Rudolf Diels, chefe da polícia em Berlim, que posteriormente se tornaria comandante da Gestapo, promove ações pela proibição de eventos de dança, encontros, eventos públicos entre gays e lésbicas. Outra medida constituiu-se nas batidas policiais dos bares e clubes e na violência de assédio físico, psicológico e sexual contra os seus frequentadores e frequentadoras. Há poucos registros de posicionamentos do Partido Nazista acerca da homossexualidade na década de 1920. Em um período anterior às eleições parlamentares de maio de 1928, por exemplo, o Comitê Científico Humanitário distribuiu um questionário a todos os partidos políticos acerca do seu posicionamento sobre o parágrafo 175, ao qual o Partido Nazista respondeu, isso é uma citação, ok? Até aqueles que pensem sobre o amor entre homens ou mulheres são nossos inimigos. Nós somos contra tudo aquilo que emascule o nosso povo, o tratando como brinquedo. E é por isso que nos opomos a todos os tipos de atos sexuais ilícitos, sobretudo o amor entre homens, pois nos rouba de nossa última chance de libertar o nosso povo das correntes da escravidão a qual estamos submetidos atualmente. As atividades sexuais ilícitas
eram todas aquelas, na verdade, cuja finalidade não fosse a procriação. E a necessária libertação do povo refere-se às regulamentações do Tratado de Versalhes de 1919. A tal dita procriação e sexualidade em sua forma obrigatória seriam estratégias, em teoria, para a recuperação e expansão do Estado alemão, na visão nazista, claro. Projeto no qual os corpos homossexuais e lésbicos deveriam ser exterminados ou readequados e convertidos aos princípios do sistema heterossexual. Isso não foi almejado de maneira simétrica entre homens e mulheres, todavia, uma vez que as mulheres deveriam assumir a posição de esposas, exercer a maternidade, funções familiares, o trabalho doméstico não remunerado nos lares, em serventia aos maridos. Desta forma, as mulheres, em especial, deveriam ser confinadas no privado e não ter o mesmo acesso que homens a empregos nos espaços públicos. Durante o Terceiro Reich, todavia, os índices de empregabilidade feminina aumentaram exponencialmente, e ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Mesmo que fossem trabalhos em condições extremamente precárias, com salários baixíssimos ou salário algum, simplesmente, tipo, trabalhar por moradia e comida, e as mulheres lésbicas que não tivessem a proteção do casamento de fachada pudessem ser denunciadas e demitidas a qualquer momento. Apesar de tudo isso, houve esse aumento exponencial. Então, nesse contexto, as propagandas maritais eram intensamente direcionadas às lésbicas, que eram consideradas também desertoras do nacionalismo, entre as quais muitas acabaram se casando sob pressão social. As mais sortudas puderam se casar com homens gays, e esse casamento também fornecia proteção a eles, né? Mas até esses casais de fachada eram vigiados pelos superintendentes domésticos e os líderes das quadras e bairros, os quais iam atrás de informações sobre a vida íntima dos moradores e realizavam relatórios sobre, a fim de detectar comportamentos suspeitos ou subversivos. Mas, no fim das contas, o aumento dos índices de casamento e natalidade durante o Terceiro Reich foi, tipo, inexpressivo, não deu certo. A partir de 1931, o Partido Nazista evita tecer comentários sobre esse assunto porque a sexualidade do chefe da SA, Ernst Röhm, que era homossexual, vai à tona publicamente. E, nesse contexto, os oponentes políticos do Partido Nazista acataram a deixa e fizeram ataques à hipocrisia dos nazistas. O Partido Social Democrático publicou uma série de artigos sobre fascismo e homossexualidade em seu jornal The Munich Post, produzindo propagandas contra a homossexualidade e o fascismo ao mesmo tempo, ou seja, tinha tipo uma correlação entre os dois, como se um alimentasse o outro. E apesar de o Partido Nazista adotar uma postura de proteção a Röhm, a guerra nazista contra a homossexualidade não foi revogada. Eles não precisariam, todavia, construir uma nova ideologia homofóbica e lesbofóbica, pois puderam recorrer ao extenso arcabouço de discursos de ódio pregados pela Igreja Católica e à patologização das homossexualidades feminina e masculina pelas instituições médicas. A propaganda nazista reforça os ideais, porém não inventa temáticas novas. Ela utiliza-se de tópicos conhecidos e politicamente compreensíveis, palpáveis. O que convence o público não são os fatos, mas a coerência da estrutura argumentativa. O empírico vira exemplificação, a fim de sustentar o que já foi dito. A ficção é a prova dos fatos, e a repetição é fundamental para que a ilusão não se desfaça. O nazismo ele não é inédito por seu conteúdo, mas pela forma em que ele o apresenta e exerce na prática. Esse é um argumento muito trabalhado pela Hannah Arendt em As Origens do Totalitarismo. Só um adendo. Então, o discurso de ódio nazista às lésbicas e aos gays não sofreu questionamento pelo público geral, muito pelo contrário. Ele foi muito bem recebido de maneira extremamente calorosa. A sexualidade é, então, nesse contexto, objeto de instrumentalização política, e os corpos desviantes são alvos.
É importante destacar que os métodos para identificar estes corpos não eram uniformes e não havia um consenso de estratégias de como fazê-lo entre os nazistas. A orientação sexual, no fim das contas, não estava estampada na testa de seus indivíduos. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais a destruição das redes de socialização, conexão, afeto e as instituições gays e lésbicas, os bares e clubes foi tão crucial, porque era possível dar nome e rosto à guerra contra a homossexualidade. A homossexualidade também estava muito ligada a mulheres, entre aspas, masculinizadas ou homens feminilizados. Então, dependendo do seu código de vestimenta ou da sua expressão de gênero, você poderia ser suspeito. Quando Ernest Holmes foi assassinado, em junho de 1934, na Noite das Facas Longas, a perseguição aos homens gays aumentou significativamente, sob a direção do comandante militar da SS, Heinrich Himmler. O Departamento Especial sobre Homossexualidade foi criado e colocado sob a administração da Gestapo. Himmler, em seu discurso de 1937 perante o Conselho de Especialistas para a População e Política Racial, pregou que os filhos gerados por progenitores homossexuais seriam biologicamente inferiores, pois carregariam uma predisposição à homossexualidade. Para o nazismo, a homossexualidade era também uma doença, e muitos acreditavam que o país estava sob um estado epidêmico. Days of Masquerade contribuiu para a história social das lésbicas na Alemanha. Por mais subjetivas que sejam as narrativas analisadas por Schopenhauer, juntas elas retratam certos processos históricos e experiências de caráter coletivo. Na obra, encontramos uma extensa variedade de mulheres lésbicas enquanto objetos de estudo, agentes históricas e narradoras de suas próprias histórias. A autora estuda cada relato, considerando de forma respeitosa as diferentes idades, classes sociais, convicções políticas e etnias das vozes em questão. A pesquisa histórica sobre mulheres lésbicas enfrenta desafios quanto à definição de método e fontes, pois a contínua discriminação contra estas contribui para a escassez de materiais autobiográficos. E fontes como cartas e diários são comumente destruídos anos depois, às vezes pelas próprias donas, por constrangimento. Biógrafos que escrevem sobre a vida das mulheres lésbicas frequentemente excluem ou distorcem informações acerca de suas sexualidades, descrevendo-as enquanto heterossexuais de maneira proposital. Quero também problematizar um recorrente comparativo entre as homossexualidades masculina e feminina, realizado em muitas historiografias, inclusive para opor a constatação de que os homens homossexuais sofreram mais perseguição do que as mulheres homossexuais do Terceiro Reich, ou que as mulheres lésbicas não sofreram nenhuma forma de perseguição ou repressão, de fato, do Terceiro Reich. Portanto, né, por que a gente precisa falar delas? É isso que induz esse raciocínio, é uma das vias desse raciocínio. Então, é um raciocínio que ele pode vir a ser problemático, ele pode vir a ser um tanto quanto perigoso. Porque é uma lógica de qualificação das experiências e dos traumas que não cabe ao estudo histórico, pelo menos. É também uma lógica monolítica e comparativa que consiste na busca, talvez, pela minimização da diversidade nas experiências, em vez de reconhecê-las e utilizá-las para análise, para uma análise mais profunda, inclusive. Minimizar as diferenças é uma forma de tecer narrativas unilaterais e anular as dissidências. Esse é um elemento presente, por exemplo, na obra Nazismo, O Triunfo da Vontade, de Alcir Lenharo, quando ele afirma: a política da homossexualidade era muito difundida entre os soldados da SA e SS. A homossexualidade feminina, por sua vez, não recebia a repressão nazista, justamente porque a mulher homossexual poderia gerar um filho como qualquer outra. Enquanto o homossexual masculino, este sim, vítima de repressão, era considerado um degenerado, porque incapaz de procriar, de criar descendência ou de se tornar herói devido às suas características femininas. Ele era tido como inimigo público que desperdiçava suas energias procriativas, somente o trabalho poderia regenerá-lo. Essa afirmação também está incompleta, né, gente? Porque, tipo, as identidades femininas e as lesbianidades vão para muito além das nomeações de sexo, que são interpretações sociais, imposições acerca dos corpos.
inseridas na cultura, tanto que a gente existe feminilidades e lesbianidades trans, não binárias, que quebram com essa noção engessada de sexo da cisgeneridade, né? A lesbianidade ela não é exclusiva de pessoas cis. Além disso, lésbicas sofreram, de fato, sim, políticas de repressão em decorrência da lesbofobia, como eu já comentei. Não é sobre comparar a opressão sofrida pelos homens homossexuais com a opressão sofrida pelas mulheres homossexuais, hierarquizar e colocar numa escala, não é sobre isso. É sobre abranger as diferenças em um panorama mais amplo, para que elas possam dialogar. Audre Lorde aborda o perigo dessas hierarquizações quando fala sobre a inabilidade de reconhecer o conceito de diferença como uma força humana dinâmica, que é mais enriquecedora do que ameaçadora para a definição do indivíduo quando existem objetivos em comum. A necessidade da união é frequentemente confundida com a da homogeneidade. E a diferença não deve ser apenas tolerada, ela diz, mas vista como uma reserva de polaridades necessárias, entre as quais a nossa criatividade pode irradiar como uma dialética. Esses excertos são do livro de ensaios Irmã Outsider, que é um compilado de vários ensaios e textos da Audre Lorde. Então, em vista disso, é importante enfatizar que os relatos a seguir, que eu vou começar agora, são de mulheres lésbicas cis, e que, assim como as experiências delas são múltiplas, com pontos de encontro e divergências, as vivências de lésbicas que quebram com a cisgeneridade, como eu acabei de falar, ou seja, lésbicas trans, as travestis e pessoas não binárias, para além de existirem e resistirem, também são plurais e devem ser contempladas. Não existe na prática um modelo de lésbica universal, assim como não existe um modelo de mulher universal. Isso é muito importante da gente pensar. Outro recorte importante, só para a gente pensar um pouquinho, é que há diferenças dos relatos entre lésbicas judias e não judias, né? Porque a etnia é um fator muito importante para analisar os sistemas de opressão presentes na lógica nazista, que promoveu o antissemitismo e o genocídio judaico. Então, a gente vai começar agora o primeiro relato. Vai dar tempo. O nome desse primeiro relato é Nunca uma Vítima, Sempre uma Sobrevivente. É da Hilda Haddouch. Ela viveu entre 1903 e 1944. Aos 18 anos de idade, Hilda Haddouch se mudou sozinha para Berlim. Deixou para trás sua família conservadora e juntou-se à Associação da Juventude Comunista. Mais tarde, ela associou-se ao Partido Alemão Comunista e foi especialmente ativa na Associação Vermelha de Mulheres e Meninas, fundada em 1925. Ao completar 26 anos de idade, Haddouch tornou-se conselheira da cidade pelo Partido de Berlim. Em 1932, a sua carreira política é terminada, pois foi expulsa do partido devido à lesbofobia. Em abril de 1933, Hilda foi presa sob acusação de porte de arma manual por falta de evidências mais contundentes. Ficou sob custódia preventiva, pois representava um perigo ao Estado em decorrência de suas afiliações políticas. Ela foi encarcerada em uma prisão feminina em Barney Street, junto com aproximadamente outros 200 prisioneiros políticos. Em setembro de 1933, ela obteve a sua liberdade. Em 1939, Hilda iniciou um relacionamento com Ed, a sua vizinha. Elas viriam a morar juntas pelos próximos 26 anos. Haddouch passou os próximos anos auxiliando colegas comunistas que conseguiram sair da prisão. Alguns, todavia, acabaram sendo enviados aos campos de concentração. Em 1944, um amigo de Ed, pertencente à força policial, avisou-a sobre a Operação Gitter, ordenada por Heinrich Himmler, que pretendia levar mais dissidentes políticos para prisões e campos de concentração. Cerca de 6.000 pessoas foram levadas por essa operação. Haddouch escutou o aviso e decidiu se esconder antes. Em 1943, ela e Ed se mudaram para Priros, uma vila no interior da Alemanha, e viveram em um chalé de madeira. Elas se encontravam quase mortas por fome, por inanição, quando foram resgatadas pelo Exército Vermelho em 1945. Após o fim do regime nazista, Haddouch trabalhou no Departamento para Vítimas ao Fascismo. Perante a situação da União Soviética, ela também entrou em conflito com as linhas totalitárias do socialismo e anunciou as suas intenções de abandonar o Partido Comunista ao qual ela havia retornado. Em janeiro de 1946, o partido expulsou Haddouch oficialmente sob a premissa de que esta tinha um relacionamento com outra mulher.
O partido passou a enviá-la ameaças de forma persistente e a denunciou para o escritório em que trabalhava. O Departamento para Vítimas do Fascismo, e ela era uma vítima do fascismo, inclusive, a dispensou em fevereiro de 1946 devido à lesbofobia. A sua companheira de vida morreu de câncer em 1960. Só um segundo que minha tela fez um negócio estranho aqui e voltamos. Nos anos 1970, Haddad foi cofundadora do L74, um grupo lésbico feminista do qual ela participou ativamente até a sua morte, aos 90 anos de idade. Ela resume a sua vida em: eu nunca me vi como vítima, mas sempre me vi como sobrevivente. Um pequeno adendo, gente. Não se esqueçam de enviar suas perguntas, tá bom? No Q&A aqui no Zoom ou nos comentários do Facebook. Façam perguntas, por favor. A gente vai passar agora para o próximo relato, da Annelise W. ou Jone. O nome do relato é O que podíamos fazer? Hitler estava no poder. Ela viveu de 1916 a 1995. O nome dela era Annalise, mas os seus amigos a chamavam de Jone. Eles lhe deram um apelido quando ela trabalhava no serviço laboral, ao ensaiar em uma peça de teatro. Annalise usava um terno, tinha um bigode desenhado em seu buço e sempre teve cabelos curtos. E assim eles disseram: olha lá aquele Jone travesso, e o apelido pegou. Ela começou a trabalhar nessa instituição de forma compulsória após ser demitida como escriturária de uma seguradora por seu chefe, um homem da SS. Jone se tornou familiarizado com a cultura lésbica em Berlim em 1931, em decorrência de sua primeira namorada, Hilda, o que foi fundamental para a criação de redes de apoio e socialização e para a formação da sua identidade lésbica. Com a ascensão do Terceiro Reich, os bares e clubes gays foram fechados. As pessoas começaram a ser demitidas no trabalho por homofobia e lesbofobia. Muitas amigas de Jone mudaram a aparência ou se casaram com homens por segurança para se tornarem menos visíveis e menos vulneráveis. No entanto, apesar das políticas anti-homossexuais e do banimento dos bares e clubes homossexuais, ainda existiam ambientes de socialização gays e lésbicos discretos em Berlim e outras cidades durante o Terceiro Reich. Eram estabelecimentos secretos que também poderiam sofrer de batidas policiais. Em 1933, Jone trabalhou 6 meses no serviço laboral. Ela e outras mulheres possuíam alojamentos compartilhados e não recebiam salário algum, trabalhando em troca de moradia e condição de subsistência básicas. Elas exerciam majoritariamente funções domésticas e agrícolas. Até junho de 1935, esses cargos eram opcionais. Após essa data, o trabalho nessas localidades tornou-se obrigatório para os homens. As mulheres, por sua vez, foram submetidas ao trabalho compulsório após o início da Segunda Guerra Mundial. Jone foi alocada primeiramente em um campo de trabalho no qual atuou como guarda florestal. Em pouco tempo, Jone e Hilda foram agredidas por outras funcionárias e, ao se defenderem, acabaram sendo expulsas do local. Com a ajuda de uma amiga, que era gerente para o serviço laboral de jovens mulheres em Brandenburg, que ela conhecia de seus tempos nos bares lésbicos, Jone conseguiu transferência para outro campo de trabalho. Ela relata que os ambientes de trabalho feminino eram propícios para relacionamentos românticos e sexuais entre mulheres. Mas, ao mesmo tempo, esses lugares eram vistos pelo regime nazista como ambientes de devoção ao Führer, ou seja, ao Hitler, e de treinamento físico, pessoal e emocional das mulheres, para que se tornassem um novo modelo feminino germânico e maternal. Em seu retorno para a casa de seus pais adotivos, ao sair dos serviços laborais, a mãe de Jone soube de sua lesbianidade através de cartas enviadas por paqueras dela. Por paqueras de Jone, no caso. O seu pai era menos preconceituoso, todavia sua mãe disse que deveria ter matado a sua filha quando era criança e a expulsou de casa. Felizmente, ela conseguiu arranjar um apartamento com um amigo em pouco tempo. Algumas amigas de Jone foram reportadas para os campos de concentração.
Helene Barlet, por exemplo, passou 2 anos em Ravensbrück, 1940 a 42, e ela foi presa por negação ao trabalho compulsório e por falar mal de Hitler publicamente. Ela foi abusada fisicamente no campo, virou capo e foi solta por boa conduta, mas ficou impossibilitada de conseguir emprego depois. Capo era um prisioneiro em campo de concentração, designados pelos guardas da SS para supervisionar o trabalho forçado ou executar tarefas administrativas. Margot H., que também era uma amiga lésbica e judia, se escondeu no subterrâneo em 1940, principalmente devido à sua etnia, ficando à mercê da cooperação daqueles que se recusavam a compactuar com o nazismo. Margot conseguiu se esconder com a ajuda de mulheres lésbicas que conhecia dos clubes e bares, todavia acabou sendo detida. De alguma forma, Peter, amiga de Johnny, conseguiu informações sobre Margot ao subornar agentes da Gestapo. E após 6 meses, efetivou seu resgate. Johnny nunca soube como Peter concretizou esse feito. Margot, no entanto, havia sido presa, estuprada e torturada pelos nazistas e nunca mais foi a mesma. Johnny comenta que a Gestapo aceitava esses acordos, pois sabia que mais cedo ou mais tarde as pessoas liberadas seriam capturadas novamente. Situação que quase ocorreu com Margot, a qual felizmente conseguiu escapar a tempo e foi morar com Johnny por vários meses escondida. Após a guerra, Johnny manteve-se ativa no círculo de socialização lésbicos e trabalhou como escriturária até 1972. Viveu seus últimos anos de vida com a sua companheira de vida, esposa, e morreu em setembro de 1995. Agora a gente vai para o próximo. Gente, se o tempo em algum momento estiver muito curto, alguém me corta, tá? Por favor, que eu falo muito. Esse relato chama Se o carteiro não tivesse me encontrado a tempo, eu teria acabado em Auschwitz. É um relato escrito pela Annette Eick. A jovem Annette escolheu Safo de Lesbos como fonte de inspiração pessoal. Foi a poesia de Safo que a fez perceber, aos 16 anos de idade, que ela era apaixonada por mulheres e aficionada pela escrita poética. Ela estudou em um colégio privado e conservador, onde se apaixonou pela sua professora, Erika von Horsten, e com ela teve seu primeiro beijo. Em tempos anteriores, aos 10 anos, Annette conta que escreveu uma redação, em que ela diz: eu quero viver no interior com uma namorada mais velha e quero ter vários animais. Eu não quero me casar com um homem e não quero ter filhos, mas desejo escrever. Ela passou a infância protegida dos males do mundo e foi criada em uma família judaica. Ike lia revistas lésbicas e aos 19 anos de idade foi ao bar lésbico em Berlim divulgado pelas revistas que ela lia. Lá ela entrou em contato com a sua sexualidade e com outras mulheres que amavam mulheres também. Ela cultivou amizades, conheceu escritoras e viveu relacionamentos amorosos em decorrência desses espaços. Com a ascensão do nazismo, Ike não temeu perseguição tanto por sua lesbianidade, mas pelo seu judaísmo, experiência comumente relatada por lésbicas judias. A loja de seus pais foi boicotada e, após a Noite dos Cristais, em novembro de 1938, foi completamente expropriada. Ike buscou, então, alternativas de emigração, enviando uma carta para uma amiga que morava em Londres, mas na época ela não teve resposta. A sua tia havia emigrado para a Palestina e ela desejava fazer o mesmo. A situação, todavia, se complicou, pois em 1939, o governo britânico restringiu a imigração alemã e essa medida se estendeu também ao território palestino. Com o intuito de se preparar para uma possível imigração, Ike foi para uma fazenda em Heidelberg, onde jovens poderiam aprender habilidades manuais e agrícolas. Esse treinamento era um pré-requisito para que pessoas jovens recebessem um certificado de imigração do governo britânico. E então, na Noite dos Cristais, os nazistas foram até a fazenda em que ela estava e levaram várias pessoas para a prisão, sob a justificativa de custódia preventiva. A esposa de um policial que estava lá deixou de propósito a porta da cela em que ela estava aberta e eles conseguiram fugir. Ela retornou para a fazenda em busca do seu passaporte, que ela conseguiu encontrar em meio aos escombros, porque a fazenda estava destruída. E então ela pegou a bicicleta dela e ela saiu em direção a Berlim. No caminho, ela encontrou um carteiro que a reconheceu, chegou perto dela e falou: calma que eu tenho uma correspondência para você. Ela ficou: pode ser essa correspondência. E acabava que era um visto emitido pela amiga dela que morava em Londres. E ela pôde sair da Alemanha nesse período. Então, ela disse que se o carteiro não
tivesse encontrado ela a tempo, ela provavelmente teria acabado em Auschwitz, assim como todo o restante da sua família, com exceção do seu irmão. Ela trabalhou como funcionária doméstica na Inglaterra, morando em diferentes casas e quase morreu durante os bombardeios alemães. Ela também pôde frequentar eventos promovidos pela Associação Cultural Germânica Livre, fundada por imigrantes alemães judeus em 1938. Após a guerra, ela e a namorada, Gertrude Klingel, se mudaram para Brixham, na Inglaterra, onde Ike administrou uma creche por 11 anos, e publicou em 1984 seu primeiro livro, Musa Imortal. A sua esposa, companheira de vida, teve Alzheimer e ela a acompanhou até os seus últimos momentos. Gertrude morreu em 1989 e Annette permaneceu morando em Brixham depois e concedeu essa entrevista para Schokman em 1992. E agora, brevemente, a gente vai passar para um último testemunho, um pouco mais curto. O nome do testemunho é Forças Malignas Percorrem o Mundo em Busca de uma Alma. É o testemunho de Freya Eisner, que viveu de 1907 a 1989. Ela foi uma mulher complexa, criada em uma família não religiosa que passou 10 anos em exílio devido ao regime nazista. Ela tinha atuado, antes do seu exílio, como ativista pelos direitos humanos, socialista, e ela frequentava os bares e clubes lésbicos de Berlim. Mas em 1941, durante o seu exílio, ela se converteu ao catolicismo e fez um voto de castidade. Foi um período que ela elaborou muito sobre seus traumas e opressões sofridas devido à lesbofobia, de modo que ela chegou a acreditar que o seu sofrimento tinha sido gerado pela sua orientação sexual, como punição divina. Ela disse que gostaria de ter deixado a sua vida romântica no privado, mas as pessoas não permitiram isso, e ela acabou sendo denunciada e perseguida em decorrência à lesbofobia. Frey afirma que não queria se tornar um símbolo político para a homossexualidade, ela só queria viver sua vida em paz. O seu pai, Kurt Eisner, foi um jornalista e cofundador do Partido Social Democrático Independente da Alemanha. Em 1917, ele se casou com Elsa Belli, uma autora social-democrática que havia trabalhado para o jornal Igualdade de Clara Zetkin. Então, quando o monarca da Bavária foi deposto, em 1918, Kurt Eisner foi eleito o primeiro presidente e ministro bavariano pelo Conselho dos Trabalhadores e Soldados de Munique. E uma de suas primeiras medidas foi a promulgação do sufrágio das mulheres na Bavária, antes do da Alemanha, inclusive. Ele foi assassinado por contra-revolucionários em 1919. Com esse trauma, Freya desenvolveu um quadro epiléptico em que ela tinha convulsões constantes, que acompanhou ela até os seus últimos anos de vida. Ela soube o que era perseguição política desde muito cedo, pois a sua casa foi investigada pela polícia e amigos próximos seus foram brutalmente assassinados. Então, ela foi com a mãe e com a irmã morar na Alemanha e frequentou a escola de maneira irregular. Ela foi também abusada sexualmente pelo seu tio aos 13 anos de idade, mas não tinha ninguém para contar o que aconteceu. Ela foi especificamente para Berlim em 1923, onde conheceu figuras que eram escritoras e jornalistas da época, e isso permitiu que ela abrisse os olhos para a própria sexualidade, fazendo perceber que ela amava mulheres. Ela fugiu para Viena perante a revolta da sua mãe, porque a Eisner havia posado nua para tirar fotografias com uma amiga. Em Viena, ela sofreu perseguições devido à sua aparência, que era considerada muito masculina, e foi apreendida pela polícia na rua inúmeras vezes, pois achavam que ela era um homem disfarçado de mulher. Quando ela era ainda menor de idade, a sua mãe a internou em um hospital psiquiátrico para curar, entre aspas, a sua lesbianidade e a sua epilepsia, o que traumatizou ela. Após ser liberada do hospital psiquiátrico, ela retornou para Berlim e aí a mãe dela tentou declarar ela legalmente incapaz de cuidar de si mesma. Perante isso, ela foi para Paris, em 1927, onde trabalhou como tutora e funcionária de uma livraria. E aí ela voltou de novo para Berlim, gente, ela foi em muitos lugares, tá? Eu sei que é confuso. Em 1931, e pôde conhecer finalmente o cenário urbano da cultura lésbica. Após o golpe nazista, ela sofreu uma discriminação crescente, tanto pela orientação política do pai, quanto por sua etnia, ela era judia, e sua sexualidade.
Uma vez ela foi, inclusive, espancada na rua pelos nazistas, pois teria supostamente uma aparência judia. Muitos de seus familiares foram perseguidos, cometeram suicídio ou foram assassinados após 1933. Ela decidiu, então, fugir para Estocolmo para encontrar a autora suíça Karin Boye, que ela havia conhecido em Berlim em 1932. A Suíça era um dos poucos países na época que não exigia visto, isso foi importante. Então, em 31 de março de 1933, um dia antes do Dia do Boicote, que foi o primeiro ato anti-judaico oficial promovido pelo regime nazista, ela pegou um trem e foi para a Suíça, onde ela ficou maravilhada com a liberdade que os homossexuais, lésbicos podiam ter em espaços públicos, na rua, por exemplo. Ela foi para a França depois de um período, não encontrou abrigo na casa dos amigos, então ela passou a morar de albergue em albergue, de instituição psiquiátrica em instituição psiquiátrica, e ela recebeu tratamento para epilepsia, o que foi bom, mas ela também passou fome diariamente. Em 1935, um médico que ela conhecia conseguiu enviá-la para a Inglaterra. Ela foi para Cambridge e atuou como mentora das filhas de uma conhecida. E em 6 de dezembro de 1935, ela teve uma tentativa de suicídio por overdose de seus remédios para epilepsia. Ela sobreviveu e se mudou para a casa da diretora de um sanatório, que havia acompanhado o seu processo de recuperação. Uma vez que a guerra começou, ela teve que lidar com os bombardeios alemães e passou a se simpatizar cada vez mais com o catolicismo e com a ideia de vida pós-morte. Ela também acreditava que Deus a havia salvado na noite da tentativa do seu suicídio. E em 31 de março de 1941, ela se converteu para o catolicismo, e castidade foi um fator de suma importância para ela, pois ela estava consumida por culpa e lesbofobia internalizada, como a gente comentou no iniciozinho do relato. Ela acreditava que os seres humanos não precisavam de sexualidade e que a sexualidade era um artifício do diabo, a forma pela qual ele seduziria outros a vender a sua alma. E aí que vem o título do relato, porque ela dizia que os poderes malignos estariam sempre vagando o mundo em busca de almas. Ela sofreu da completa falta de direitos e cidadania também. Legalmente, ela não era mais uma cidadã alemã nesse período e tampouco inglesa. Ela perdeu seu emprego na escola de línguas onde lecionava e passou a ter empregos temporários como tradutora, professora de línguas e modelo nu. Ela também se voluntariou em organização para refugiados. Após o fim da guerra, ela trabalhou para o Clube Judaico, ensinando inglês às crianças que haviam sobrevivido aos campos de concentração, auxiliou no transporte de sobreviventes dos campos de concentração para Cambridge, uma cidade inglesa, e eventualmente teve que sair da Inglaterra, porque o seu requerimento para viver em uma instituição católica inglesa foi negado. Ela foi acusada de ter um relacionamento amoroso com a Madre Superior, o que nunca foi provado. E em 1950, ela retornou para a Alemanha, ficou sem emprego e não tinha nenhum treinamento vocacional. Ela submeteu uma inscrição para receber compensação financeira do Estado pela perseguição que havia sofrido, mas ela foi negada, primeiramente, pelo Escritório Regional para Escritório Regional para Reparações de Freiburg, e conseguiu, tempos depois, uma pequena compensação financeira de outro escritório. Essa compensação foi, inclusive, inicialmente questionada pela instituição devido à lesbofobia. Ela se comprometeu a atividades pacifistas e antifascistas promovidas por variadas organizações, conseguiu a posse da antiga Casa dos Pais, que havia sido expropriada pelos nazistas, e se mudou para Berlim com a sua irmã em 1975. Ela estava em outra cidade alemã antes disso. E aos 68 anos de idade, ela finalmente conseguiu pensão como vítima da persecução nazista, não tendo mais preocupações financeiras pela primeira vez na vida. E após uma série de AVCs, ela morreu em junho de 1989. E agora eu tenho só uma pequena consideração final e a gente passa para as perguntas. Redes de socialização e afeto também foram redes de sobrevivência nesse contexto, né? E na questão da historiografia, o esquecimento histórico não é acidental. É mais estratégico, por vezes, fingir que as vivências lésbicas não existiram no passado e não habitam o presente, pois isso garante um prolongamento do silêncio, do apagamento, da não existência e da opressão.
O apagamento histórico é uma forma de violência simbólica que produz muitas consequências no social. É uma forma de excluir as lésbicas e pessoas LGBTQIA+, no geral, não só da história, mas da humanidade. O pessoal é político quando impede que certos grupos ocupem espaços públicos e os priva de direitos básicos. Gênero e sexualidade são construções sociais que possuem funções políticas. As nomeações possibilitam a nossa existência no mundo. Lésbica, assim como sapatão, assim como não binário e assim como todos os outros rótulos, são identidades políticas que devem ser gritadas com orgulho e contempladas em todos os espaços. As nossas vozes dissidentes, nossas vozes LGBTQIA+, são potências, e elas vão reverberar sem necessidade alguma da permissão da heteronorma ou da cisnorma. Então, lutemos juntos, juntas e juntos, pois redes de socialização e afeto nos permitem não apenas sobreviver, mas viver e compartilhar as nossas experiências. E é isso. Muito obrigado por me escutarem e agora estou abrindo para perguntas. Vamos lá. A Caroline Alves falou: boa noite. Sou estudante de História, moro no Rio Grande do Sul, faço um estudo sobre mulheres no Holocausto. Gostaria de saber se tem indicações de leituras e documentários a respeito de mulheres lésbicas. Tenho. Mulheres lésbicas no Terceiro Reich, especificamente, é um assunto um pouco difícil de achar referências em qualquer língua. Geralmente você acha em inglês. Em português eu consegui achar praticamente nenhuma. Mas tem o Days of Masquerade, da Claudia Schockman, né, que foi o que eu usei para a maior parte do que eu coloquei aqui. Tem The Hidden Holocaust, que fala sobre homens e mulheres homossexuais. É um livro um pouco mais difícil de encontrar, mas é um livro incrível. Tem algumas teses que você pode encontrar em repositórios de universidades mesmo, sobre online, algumas mais recentes. E leituras sobre lesbianidades no geral. Eu recomendo Irmã Outsider, da Audre Lorde, um livro incrível. E por enquanto eu vou ficar nisso. Eu vou passar para a próxima pergunta. Mas, enfim, espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho. A Letícia Xavier falou: boa noite, estou amando o evento. Gostaria de saber o possível motivo da lesbofobia instaurada aqui no Brasil. Se seria por influência do partido nazista ou a pressão política cristã no país desde a primeira Constituição. Olha, essa é uma pergunta meio complicada, porque a história da homofobia, da lesbofobia e da transfobia no Brasil tem um percurso próprio que vai para além de pressões externas. É verdade que, por exemplo, sei lá, o Getúlio Vargas, ele simpatizava com o nazismo, né? Apesar dele ter feito um acordo ali com os Estados Unidos por razões econômicas, mas ele simpatizava. A gente pode pensar também no movimento integralista, né? Que era um movimento fascista brasileiro. Mas a homofobia e a lesbofobia, a transfobia no Brasil tem muito a ver com os processos de colonização em que se instauraram normas binárias de gênero e de sexualidade, em que a gente tem as pessoas normais e as pessoas desviantes, e em que os comportamentos privados de sexualidade deveriam ser supervisados, principalmente pela instituição católica, o tempo todo nos confessionários. Tem vários confessionários que você pode ver eles fazendo perguntas, tipo, se a pessoa tinha se masturbado, se a pessoa tinha ficado com uma pessoa do mesmo sexo, se sei lá o quê. E a gente tem que pensar também que o primeiro caso de homofobia no Brasil foi de uma pessoa indígena, foi do Tibira do Maranhão, né? No século 17. E a gente tem a primeira travesti registrada no Brasil,
assim, registrado a sua existência nos relatos históricos, que é a Chica Manicongo. Então, tipo assim, pode ter que tenha alguma influência ali do nazismo e daquela coisa toda, mas o buraco é mais fundo, entende? São processos muito particulares e muito complexos. E a gente pode pensar na Operação Sapatão, na ditadura militar, que perseguiu as lésbicas, a Operação Tarântula, que perseguiu mulheres trans e travestis, e nos periódicos, no período de redemocratização ali da ditadura militar, periódicos lésbicos, como Xana com Xana, e o periódico homossexual Lampião da Esquina. Então, tipo assim, é mais complexo e a gente tem as nossas especificidades. Então, a gente pode ter uma influência de fora, mas não é só isso. A Clary Pires pergunta: existia alguma forma de identificação dessas mulheres pelos nazistas? E obrigada pela aula. Por nada. Sim, era um pouco complicado, como a gente comentou, não é possível, tipo, necessariamente você identificar a orientação sexual de alguém olhando para a pessoa. A gente brinca com a existência do gaydar, mas, tipo, é meio complicado isso. Mas geralmente eles iam muito atrás de pessoas que conviviam naqueles ambientes ali dos bares e dos clubes, instituições e movimentos lésbicos. Eles iam muito atrás de mulheres que não eram casadas, que trabalhavam independentemente, não pretendiam se casar, não tinham filhos, mulheres com aparências masculinizadas, e muitas vezes os vizinhos denunciavam casais de mulheres quando as viam juntas. Isso acontecia com alguma frequência. E como a gente viu nos relatos, às vezes elas eram denunciadas no local de trabalho. Às vezes a família também denunciava. Então tinha muitas formas, mas não existe um único método, porque era uma coisa bem complicada. Só um momento. Tem uma pergunta aqui que foi um pouco parecida com uma outra que eu já respondi, então eu vou pular ela um momento. O Alexandre Boing perguntou: Marte, você encontrou em suas fontes metódicas medidas para a correção da sexualidade? Há relatos de reprogramação comportamental, ademais ao matrimônio, estupro, mutilação? Tá. Tem um termo aqui que a pessoa que fez a pergunta, eu não sei se ela compreendeu o que eu quis dizer ao longo da aula, mas vamos lá. Tinha a pressão pelas instituições sociais, né, sobre os corpos dessas mulheres. As mulheres retratadas nos relatos são mulheres cis, né, e elas sofreram, então, opressões diferentes das mulheres trans, que também sofreram opressões nesse período, mas não é o meu recorte específico. E, então, há essa vigilância sobre esses corpos, essa tentativa de readequar por pressão e por violência com que eles se encaixem numa caixinha às quais eles não pertencem de fato. Então, tipo, tem o matrimônio compulsório, que é basicamente um matrimônio por pressão social, para proteção. Nós temos o estupro corretivo, né, que acontece até hoje. Então, é mais nesse sentido. É uma pressão institucional. E também a gente pode pensar que algumas lésbicas eram taxadas como dissidentes políticas porque a sexualidade delas seria, como é que eu vou dizer, uma coisa considerada politicamente desviante ali dos ideais do nazismo, elas seriam inimigas políticas. E também as sociais, a sexualidade delas poderia colocá-las como as sociais. Então, eu não sei se eu respondi muito bem. E tem uma palavra aqui que eu não recomendo você usar, mas é isso. A Elisa Constantino perguntou: essa repulsa à homossexualidade, especialmente à lesbianidade do Estado nazista, tem fundamento no catolicismo? Vamos lá. Só um segundo.
Sim, tem fundamento no catolicismo, porque a ideologia nazista, ela pega muitas coisas emprestadas da moral católica, de culpa, de vigilância, da moral. Então, quando a gente tem... Só um segundinho, deixa eu beber minha água. Quando a gente tem esses discursos de que a homossexualidade não é natural, entre aspas, de que a lesbianidade não é natural, entre aspas, a gente parte do pressuposto de que existe uma sexualidade que é natural. E essa é uma suposição essencialista, uma suposição quase divina, de que, tipo assim, você tem as pessoas que nascem normais e as pessoas que se degeneram e que devem ser trazidas de volta, convertidas de volta dos males ali, que elas foram seduzidas para a normalidade. Essa é uma visão muito católica. E a gente também tem a moral relacionada à culpa, relacionada à sexualidade, a sexualidade como algo errado, o prazer como algo errado, o erótico como algo errado. Então, tem muitos níveis em que, sim, o catolicismo influencia o nazismo nesse sentido. Inclusive, o último relato é interessante para a gente pensar isso, porque ela internalizou a culpa e a lesbofobia e a culpa em torno do próprio corpo e da própria sexualidade, de forma que ela desenvolveu medo pelo próprio corpo, pela própria sexualidade, e ela considerou que todo o sofrimento que ela teve foi por conta da sua sexualidade como punição divina. Então, a gente pode pensar nessa lógica. Eu divaguei um pouco, mas acho que eu abrangi pelo menos um pouquinho o que você perguntou. Só um segundo. A Isadora Sátiva perguntou: foi mencionado em uma aula anterior sobre o trabalho sexual e bordéis que eram frequentados pelos soldados nazistas e para onde eram levados prisioneiros. Existe alguma pesquisa sobre mulheres lésbicas e o trabalho sexual durante o Terceiro Reich? A Claudia Schockmann, no Days of Masquerade, ela faz uma pequena menção ao fato de que o Himmler tinha um certo prazer em direcionar as mulheres lésbicas para estes bordéis e para estes bordéis também dentro dos próprios campos de concentração. E ela cita isso como uma terapia de conversão, entre aspas, tanto para as mulheres lésbicas que estavam sendo estupradas, tanto pelos homens gays que poderiam ser forçados a entrar nestes bordéis. Também seria um tipo de terapia de conversão, entre aspas. Ela também cita o trabalho como forma de cura, entre aspas, da homossexualidade, o trabalho exaustivo sob condições horríveis, um campo de concentração, dá para imaginar. E ela cita a castração desses homens gays cis também nos campos. Mas ela só cita. Eu não sei de tipo um livro, um artigo, um negócio que eu estudo só sobre isso, sobre esse papel, mas ela introduz isso. Isadora perguntou também, além disso, gostaria de saber o que houve com as presas políticas lésbicas que estavam nos campos de concentração após a guerra, e se elas continuariam presas por conta do parágrafo 175. Não, as mulheres lésbicas elas não foram presas por conta do parágrafo 175. Elas foram presas e mandadas para os campos de concentração quando era direcionado especificamente à sexualidade delas, sempre, não pensando na questão da etnia ou da orientação política, elas eram julgadas em tribunal e tal. É que nem aquele primeiro exemplo que eu dei da Elis Mula e da Margarete, como prisioneiras políticas, como inimigas políticas ou como associais, ou seja, pessoas inaptas para conviver em sociedade que seriam nocivas moralmente para a sociedade. Então, eu vou responder
Só mais 2 perguntas e eu encerro, ok? E vai ser bem rapidão. O Maurício perguntou: e as organizações de proteção dessas mulheres existiam? Como elas se organizavam para sobreviver? Bom, durante o período nazista, não existiam organizações específicas para a proteção dessas mulheres, né? O que acontecia é que elas tinham muitas redes de apoio e socialização que elas tinham criado antes do Terceiro Reich, e assim elas conseguiam proteger umas às outras, conseguiam ir para outros países, conseguiam proteger, por exemplo, uma amiga lésbica que também era judia, esconder ela no subsolo, mas não tinha uma organização oficial. Antes do Terceiro Reich, tinham instituições pelos direitos homossexuais e lésbicos, e depois do Terceiro Reich foram se criando grupos lésbico-feministas pelos direitos homossexuais e tudo mais. Porém, esse é um processo muito fragmentado, muito complicado, né? Então, de certa forma, não. E agora, a última pergunta. Minha mãe, ela mandou 2 perguntas, eu vou responder só uma. O que demarcou o início da perseguição aos homossexuais no nazismo e por que parece ter acentuado com a morte do Ernst Röhm? Então, o parágrafo 175, ele não foi fundado no nazismo, né? Ele foi fundado no século XIX. E ele prosseguiu até exatamente, eu vou olhar aqui exatamente para você agora, só para você ter uma noçãozinha, até 1994. Ele perdurou de 1871 até 1994. O que aconteceu é que ele foi intensificado durante o nazismo. Antes, por exemplo, apenas os atos entre homens, os atos sexuais eram proibidos e deveria haver, por exemplo, provas, de alguma forma, evidências de que eles tinham um relacionamento sexual. Durante o Terceiro Reich, com reformas promovidas pelo Himmler, inclusive, você ter um comportamento considerado homossexual já te colocava numa lista de suspeitos e você poderia ser apreendido. Não precisava de muitas provas, porque é muito tipo uma estratégia política. E a morte do Ron foi muito significativa porque, como é que eu vou dizer? Ele era um cara desse ar, ele era um cara gay, então as pessoas achavam que aquilo poderia fornecer algum tipo de proteção para os homens gays, o que não era completamente verdade. Mas com a sua morte, que o Hitler, inclusive, relacionou um pouco ao parágrafo 175, e que ele não era um homem digno para liderar nada, porque ele era homossexual, então com essa quebra, em que antes eles estavam tentando amenizar a sexualidade do Rom, protegê-lo contra a acusação de outros partidos, e aí ele morre, e aí o Hitler, que ordenou, né, a Noite das Facas Longas, vai lá e diz, e aí ele não era digno do nosso partido, do sei lá o quê, porque ele era gay. Então isso foi muito impactante, isso significou bastante para a perseguição. E é isso, gente. Eu vou encerrar, beleza? Desculpa se eu me enrolei um pouco. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho mais sobre o assunto e foi um prazer estar aqui. Boa noite e muito obrigado.